Eu queria muito gravar um vídeo para vocês no dia de hoje, Dia dos Namorados, né? Sei que muitas pessoas estão aí na busca, né, pela restauração, então eu me planejei para poder gravar esse vídeo essa semana. Na verdade, eu queria fazer uma live, mas não deu. Nós estamos com um problema familiar, né? Então, algumas coisas ficaram para segundo plano, né? Para um segundo plano. Mas a gente não podia deixar de vir aqui hoje, né? Nós como casal, para lembrar vocês daquilo que Deus faz, né, amor? Sim. 8 anos? 8 anos. Do quê? No retorno. Do seu segundo sim. Segundo sim, é. Não desistam! Mas como a gente recebe muitas perguntas sobre a volta, né? Entendemos na prática também com o pessoal da Escola de Deserto, nosso discipulado, né? Que depois que eles vivem ali a restauração do casamento, o que é a restauração do casamento? É quando os dois decidem buscar algo novo, entendem que precisam de direcionamento, os dois, né? Enquanto um tá no deserto buscando é uma coisa, né? Buscando a sua própria restauração. Agora, quando os dois estão buscando, eles vão passar a gestar um novo casamento. Então, aí nós temos o grupo direcionado que é o Restaurados para Sempre, que é um projeto que está nascendo, já temos todo o material, só falta agora a gente gravar as aulas, né? Mas a gente já tem um grupo com o pessoal da Escola de Deserto que é o casal, né? Que estão nessa fase de processo da restauração do matrimônio. Então, é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje, um pouquinho, né? Um pouquinho sobre a volta, né? Um pouquinho sobre esse processo de quando o Bruno voltou para casa e como que funciona a manutenção, né, desse processo. Enfim, como vocês sabem, um breve resumo, o Bruno saiu de casa em 3 de abril de 2016. E ele passou 2 meses fora, ficou 60 dias fora já com outra pessoa, insistentemente querendo o divórcio e com muito repúdio, né? Repudiando muito a minha vida, a minha pessoa, não existia possibilidade nenhuma de reatarmos, de conversarmos, de termos um casamento, né? Fazia 6 anos que a gente estava casado, né? Estávamos casados há 6 anos, mas vivíamos há 2 anos antes dos 6, né? Desde os 4 anos em guerras, muitas guerras. E para quem não me conhece, eu sou a Natália Piacentini, esposa do Bruno, mãe de 3 meninas, escritora e mentora de famílias, né? Então, desde 2016 aí eu vivi uma conversão com Deus, né? Vivi a restauração da minha vida com Deus. E apesar de ter nascido na igreja, né? Depois de 30 anos só que eu fui entender que eu só conhecia Deus de ouvir e não de ver, né? Então, no meu deserto ali, quando meu marido sai de casa, que até então eu também queria um divórcio, né? Quando ele pede o divórcio, Deus chega e ele fala, não é esse o meu plano para vocês, né? Então, a partir dali, começou uma dor profunda, profunda, que me fez entender e buscar ao Senhor para que Ele resolvesse o meu problema, resolvesse a minha vida. Tudo que eu queria era Ele. E o mais Ele fez. Né? Então hoje eu compartilho isso com os meus livros e também temos um discipulado chamado Escola de Deserto para quem está no deserto. E só para concluir o resumo, o enredo todo, para vocês entenderem como que meu casamento estava completamente destruído, eu era uma pessoa completamente abusiva. Eu era abusiva da relação. Eu que mandava, eu que desmandava, era do meu jeito, eu gritava, eu batia, eu esperneava, se não fosse do meu jeito, né? Ia para cima dele. Eram situações assim horríveis, inclusive as nossas filhas presenciavam, né? Então, quando eu digo para vocês que eu provei e vi na prática aquilo que Deus fez na minha vida, isso era o que eu mais queria contar para as pessoas, né? Que Deus é real, realmente existe. O velho homem que morre, né, em sua carnalidade, em sua humanidade, para nascer uma nova criatura agora em espírito, né? Lá como diz em Romanos 8. Então, viver completamente diferente do que eu era é o maior milagre da minha vida. Não porque eu quero, porque eu sou boazinha, não, porque o Espírito Santo transformou completamente, inteiramente a minha vida.
Então, meu marido se envolve com uma pessoa, fica um tempo com uma amante ainda, casado dentro de casa. E depois, quando ele sai, ele tem outra pessoa, né? Então, nesse contexto em que ele estava vivendo a vida dele, ele tinha muito repúdio por mim, né? Então a gente não se falava, não se conversava, eu fiquei sem trabalhar, ele não me sustentava porque ele queria muito divórcio, então ele achou que se ele não me ajudasse financeiramente, logo eu iria ficar brava, né? E iria assinar por raiva e tudo mais, mas ele não sabia nesses 2 meses que eu recebi uma palavra de restauração. Em 2016 nem existia nada sobre restauração. Mas Deus me conduziu na palavra pura e simples e Ele fez tudo, né? Quem faz é Jesus, 100% Ele. Não existe meio termo, não existe meio caminho, é só Jesus que faz. E nesses 2 meses, 60 dias, né, em que eu passei sozinha, eu e Deus completamente, houve uma transformação na minha vida completa. Houve libertação, houve cura, cativeiros rompidos, né? Houve muita entrega. Eu só queria me encontrar com aquele, eu só queria conhecer aquele que mudaria a minha vida, né? O único que poderia mudar a minha vida. Então, esse chamado à restauração foi um clamor de Deus para a restauração das famílias e de todas as coisas, né? Então, aquilo que Ele fez em mim, hoje nós vivemos como testemunhas de Cristo para compartilhar, né? Então, nesse dia hoje, se esse vídeo chegou até você, é para confirmar aquilo que Ele já colocou no seu coração, né? Então, lá atrás eu estava sozinha, não tinha ninguém. Provavelmente você está assim hoje, mas você e Deus já é a maioria em qualquer lugar. Se você perguntar para mim, né, o que eu fiz, eu vou te dizer a receita. A receita da restauração. Dos 3 pilares da restauração, que é o que a gente trabalha na escola. Que é a conversão, se converter a Cristo, conhecer quem Ele é. Libertação e cura, né? Cura da alma, cura das raízes, das feridas e tudo mais. E a santificação, que é um processo progressivo, né? Que na verdade santificação e libertação andam juntos, é a mesma coisa. Então a receita foi exclusivamente Jesus, Jesus, o Espírito Santo, as Escrituras e o tempo. Então tudo isso, esse combo, essa receita, o Espírito Santo, as Escrituras e o tempo, é o que me levou a realmente entender qual que era a vontade de Deus. E aquela vontade de restauração era dele. Ele colocou em mim. Isso não vem de nós. Em todos os meus vídeos que você vai ver aqui, você vai me ouvir falar sobre isso. Vai me ouvir dizer que a restauração ela é exclusiva para os cristãos. Se você quer viver uma restauração seguindo receitas seculares, você não vai chegar a lugar nenhum, você vai estar só correndo atrás do vento. Quem faz a restauração de um casamento, a começar pela restauração da nossa vida, nossa aliança com Deus, é Cristo. É exclusivo, é um benefício de filhos, para filhos. Né? A restauração é um benefício exclusivo para filhos, então é para Ele que você tem que ir. Né? Não tem como você tratar as coisas dos céus com as coisas da terra. O casamento é espiritual, é totalmente espiritual. Nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestes. Então é espiritual. Não tem outro meio. Então, quando você entende que o seu problema ele é totalmente espiritual, porque ou você é um homem que anda na sua humanidade, ou você é um homem que anda na sua espiritualidade. Então você vai decidir em qual caminho você vai andar. Mas quando você entende que a sua luta não é contra carne nem sangue, mas contra seres espirituais, você entende também que tanto você que precisa de cura e libertação, quanto seu marido, o que vocês vivem é só os sintomas. Um casamento destruído é só um sintoma. A raiz é geracional, pecados e iniquidades, ou é pessoal, pecados e iniquidades. Existe a responsabilidade daquilo que eu faço, sim, mas eu também carrego heranças espirituais dos meus antepassados. Então, quando você começa a entender tudo isso, você olha para o outro e você reconhece que o outro também erra como você. E se Deus te perdoa, por que você não pode perdoar alguém que erra como você?
Então, quanto mais você semeia no Espírito, o que é semear no Espírito? As Escrituras. Quanto mais as Escrituras vêm na sua vida para renovar a sua mente todos os dias, quanto mais você se entrega, quanto mais você busca, mais você recebe, né? Então, aquilo vai gerando frutos em você. Então, a palavra de Deus é uma semente. Quando ela cai no terreno do seu coração, ela dá frutos. Por isso que a gente tem que guardar o nosso coração. Em Provérbios vai dizer, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, quando você guarda o seu coração na palavra de Deus, quem te protege é Ele, quem te guarda é Ele. Né? Então, para você viver em Espírito, você precisa andar em Espírito, aplicar o Espírito. O que é? A palavra de Deus. Aplicar na sua vida e andar como filho. Esse é o posicionamento de um verdadeiro cristão. A rapidez do seu aprendizado e do seu processo é proporcional à sua disposição e à sua disponibilidade em rever os seus próprios conceitos com o Espírito Santo. A sua disponibilidade em buscar a Bíblia, buscar a Deus, em buscar a palavra, é o que vai demonstrar o quanto que você busca a restauração pelo motivo certo, que é para honrar a Deus e não por mero bel prazer seu próprio, capricho. Eu quero esse casamento, ele é o meu homem, o meu marido, minha esposa. Não, eu quero restaurar a minha família porque eu entendi que o diabo não quer o meu casamento, ele quer os meus filhos. Porque quando há divórcio, os filhos ficam órfãos no mundo espiritual. E isso é muito sério. Quando você entende isso, você começa a batalhar com as armas certas. Então, depois que eu entendi tudo isso, sozinha no meu quarto com o Espírito Santo, que não conte pra ninguém, né, gente? Os coachings, mentores de restauração, né, que vendem receitas, né? Se não tiver 100% Bíblia, se não for 100% cristocêntrico, se tem práticas humanas, né, coisas humanas, é humanidade, não tem jeito, não tem jeito. Então a gente tem que ter a consciência de que quem faz é o Espírito Santo, é você e o Espírito Santo, é a sua disponibilidade em buscar. Você quer a mudança? Então seja você a mudança. Você quer ver a mudança na sua casa? Seja você a mudança na sua casa. É só você chamar Jesus. O resto é Ele quem vai fazer. Que você ame a Deus até que nada mais importe, o resto é Ele quem vai fazer. Então eu me lembro de umas 2 semanas, uma semana mais ou menos, né? O Bruno veio me pedir o divórcio e daí eu confessei pra ele, eu declarei a minha fé. No meu livro, no meu testemunho, que tá lá no Instagram e tudo mais, os links lá, né? Eu contei sobre isso, eu falo sobre isso, né? Que eu declarei a minha fé. Eu já tinha vivido tanta coisa, aprendido tanta coisa, então eu falei, agora eu vou falar pra ele o que eu tô vivendo. Olha, Bruno, Deus odeia o divórcio e ele vai restaurar o meu casamento. E daí o advogado me mandou mensagem e eu falei a mesma coisa. Então ali ele descobriu que eu estava lutando pelo meu casamento. E ele ficou muito irado, muito, muito bravo mesmo. Só que dias depois ele me mandou um e-mail falando que ele foi totalmente desarmado. O Espírito Santo já estava trabalhando nele. E detalhe, a gente não se falava. Não era esse negócio de contato zero, gente, não se prendam a esses termos. A gente não se falava porque eu não queria falar com ele. Porque todas as vezes que a gente tentava conversar sobre algo referente às crianças e tal, ele sempre era grosso, explosivo. Então eu falava, eu não quero falar com ele. Por que eu vou ficar me humilhando? Não vou, eu não preciso disso. Sou filha de um rei. Vou ficar me humilhando? Não. Então ele não sabia que eu buscava restauração, eu não ficava atrás dele também, nem nada do tipo. Então aquilo ali foi completamente obra, né, de Deus, para que nós soubéssemos que é Ele quem fez, né? Então a gente não tinha contato nem nada. Eu falo para ele que eu tô, né, ali posicionada pela restauração da minha família, e ele foi completamente desarmado. E uma semana depois ele voltou.
Mas antes eu já tinha vivido um processo com Deus extraordinário. Extraordinário. Existe algo peculiar que eu não sei se eu consigo explicar em palavras. Eu já tentei ler, eu já tentei encontrar, eu sei que um dia eu vou conseguir explicar. Né? Porque eu levei 6 anos para entender aquilo que Deus tinha feito comigo. No meu deserto, porque eu fui sozinha, não tinha direcionamento de ninguém, nem sobre o que era uma restauração, né? Então, levou 6 anos para eu poder entender o que era libertação, porque eu nem sabia o que era isso. Como que se dava o processo de cura pela honra a Deus, honra aos pais, honra a palavra. Não entendia nada disso, mas eu tinha vivido isso na prática. Só que eu precisei aprender, né? Ali a teologia, vamos dizer, para poder aplicar, né? Para poder contar e compartilhar. Então, a escola de deserto, o discipulado, nasceu depois desses 6, 7 anos aí de muito estudo. E a conversão é o ponto-chave. Você se converter a Cristo verdadeiramente não é algo... Como que eu posso explicar para vocês? Não é algo... Superficial. Não é superficial. É algo assim, de uma intensidade, de sensações, de sentimento, de sentir a presença e de amar alguém que você nunca viu. É algo assim que é sobrenatural. É sobrenatural. Não é só, eu aceito Jesus, eu estou na igreja, eu faço a obra, eu sirvo. Não, você reconhecer que é filho. E chorar diante da presença de Deus, sentindo a presença dele. Isso é para poucos, mas é isso que vai mudar a vida das pessoas. E, consequentemente, o seu casamento, a sua linhagem inteira. Esse é o ponto-chave, é a presença, é a conversão. Então, quando o Bruno volta, no dia 12 de junho, dia dos namorados, ele voltou assim, na verdade, ele nem sabia que ele iria voltar naquele dia. Ele só foi levar a nossa filha à noite, porque ele passou o dia com ela. Ele só foi levar ela, e a hora que ele chegou lá, ela chegou falando pra mim: mãe, o meu pai quer voltar a morar com você. Então vocês entendem que nós vivemos um processo de distanciamento e a gente não se falava sobre nada. Poucas vezes a gente trocou alguns e-mails que eu mandava pra ele sobre algumas pregações, mas era algo sobre conversão, não tinha nada a ver com casamento, né? A gente falava alguma coisa assim. Teve uma vez que ele falou sobre estar se sentindo muito sozinho, né? Mesmo lá fora com outra pessoa. E ele comentou num e-mail que ele estava muito triste por tudo que tinha acontecido, mas não era nada muito íntimo, era como se fossem 2 amigos conversando. E uma semana antes, eu tinha falado assim para Deus: Pai, que extraordinário que é viver na tua presença. Eu só te conhecia de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Eu vivi situações sobrenaturais com Deus, de ouvir Deus falando. Eu ouvi nitidamente. E para vocês que ficaram curiosos, vão ter que ler o meu testemunho, vão ter que ler os livros, né? Que eu falo sobre essa experiência. E eu vivi ali, a partir daquele momento, comecei a viver experiências com Deus, né? E eu falei: Pai, eu sei que o Senhor prometeu que é só a morte que separa um casamento. Meu marido é meu. Nada vai mudar isso. Eu sei que ele vai voltar, não me importa quando, não me importa com o tempo. Eu só não quero sair da tua presença. Porque era um amor estarrecedor por Jesus. Eu já não era mais eu, era Cristo em mim. Nada do que eu fazia era por mérito meu. Nada nós podemos fazer de bom. É só Ele em nós que faz. Então, você não convence o seu marido, você não convence o outro, esse é trabalho do Espírito Santo. A sua parte é orar e confiar, é estudar a palavra. E eu tava muito ali assim, né, transformada. O Senhor transformou minha vida por completo, em todas as áreas. Todas, não ficou nada pendente. Eu não fiquei com nenhuma pendência, nenhuma dívida. Não existiam dívidas, ninguém me devia nada. Eu perdoei, eu fui liberta, né? Então, eu comecei a entender a desonra que havia sido a minha vida, né? A desonra a Deus, o pecado que eu tinha cometido contra Deus. Então eu estava ali realmente vivendo um processo extraordinário de restauração da aliança, da minha aliança com Deus.
Então, nesse dia, a hora que o Bruno volta, e a Maria, minha filha, fala: mãe, o meu pai quer voltar a namorar com você. E eu olho pra cara dele e ele fala: ficou super sem graça. Eu quero. A gente poderia pensar, né? Porque ele já sabia que eu tava buscando a restauração do casamento, né? A gente poderia pensar em... Eu vou chamar ele aqui. Bem! Bruno! Vem cá! Hã? Tá fazendo a janta, gente, do Dia dos Namorados, tá? Ele vai fazer um fundi pra nós. Enfim, até ele chegar eu vou conversando com vocês. Mas aí eu falei pra ele: mas nós não somos namorados, não somos marido e mulher, somos casados. A sua família tá aqui te esperando. Então a gente não vai tentar namorar pra ver se dá certo. Não, vai dar certo, porque estamos aqui juntos e com Deus. Ele tinha receio, obviamente, eu entendo, né, essa questão, porque ele convivia com uma Natália completamente manipuladora, completamente controladora. Então ali o Espírito Santo estava movendo tudo para que nós estivéssemos juntos novamente, só que ele não sabia o quanto eu tinha mudado. Né? Então, claro que ele voltou receoso. Então, vamos começar namorando, depois a gente vê. Eu falei: não somos namorados, somos marido e mulher. A tua casa tá aqui te esperando, a tua família tá aqui te esperando. Então, agora você toma o teu lugar e a gente vai seguir junto. Independente de qualquer coisa, a gente vai superar junto, porque agora estamos ao lado de Cristo, Ele que tá no controle. Então, vamos honrar quem Ele é. E ele entendeu, porque aquelas palavras não foram minhas, né? Foram do Espírito Santo ali, já cuidando completamente de tudo. E não é que ele voltou restaurado. Muitas pessoas perguntam, né? Eles voltam restaurados? Não, eles voltam arrependidos e tocados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo convenceu. Né, amor? Como que volta, amor? Como que você voltou? Para as pessoas entenderem. A gente volta arrependido, né? Restaurado não, a gente volta arrependido. Né? Como que a gente sabe que é arrependimento verdadeiro? Quando a gente se abandona ao pecado, né? Então, todas aquelas práticas pecaminosas que a gente está fazendo, né, a gente pega uma aversão àquilo e abandona tudo, sabe? Outra mulher, vícios, bebida, pornografia, sabe? A gente se afasta de tudo, né? Então, isso é um indício realmente de uma restauração. Porque não adianta o marido voltar ou a esposa voltar se dizendo arrependido, né? Só que continua com as mesmas práticas. Não teve arrependimento. Não teve arrependimento, é só um remorso, né? E aí você vai estar vivendo ali, convivendo com uma pessoa... Ferida, né? Ferida. Sim, total. Então, quem convence do arrependimento é o Espírito Santo, né? Que coloca em você aquele temor a Deus, que convence você. Então, você volta, né? Não que você tá transformado ou que você tá completamente liberto, né? Mas a partir daquele momento ali... porque cada caso é um caso, né? Mas a partir daquele momento ali em que o Espírito Santo toca e os dois se unem no processo de gestar um novo casamento, os dois estão crendo agora firmemente que é o Senhor quem vai fazer. Então, não tivemos nenhum problema. A gente teve, amor, algum problema? Não. Nunca tivemos. Foi totalmente diferente, né? Porque o arrependimento genuíno ele é acima do arrependimento do pecado à esposa ou ao marido, né? É a Deus. Então a gente entende que a gente pecou contra Deus, né? Então a gente meio que nem se sente digno. Então o que acontece? A gente não se sente digno, né, do perdão, né? Então a gente vai pisando em ovos mesmo, né? E se derrama aos pés de Cristo, né? Em arrependimento a Ele em primeiro lugar. Né? Quando a gente começa a colocar Deus acima de todas as coisas, inclusive acima do cônjuge, né? Isso é importantíssimo, né? É um sinal muito grande, realmente tá tendo arrependimento ali. E os dois conscientes no posicionamento que precisa ter agora. Por exemplo, eu nunca falei pra ele o que ele tinha que fazer. Ele já entendeu, trocou o chip do celular, né? Não atendia mais ligação de trabalho, em que a pessoa era envolvida com o trabalho e tal. E eu também posicionada, não ficava atacando as coisas na cara dele. Gente, a gente resolvia tudo na base da oração. Então, por isso que eu falo, a gente não teve problemas. Todos os problemas eram aos pés da cruz, todos.
Então, a única receita, o único caminho é a restauração da sua aliança com Deus, né, amor? Sim. E se a gente viveu isso, se Deus nos proporcionou viver isso, é porque a nossa vida é uma prova viva para você entender que esse chamado que você está vivendo aí, essa dor e etc., é um clamor, é um convite de Deus também para sua família. E hoje esse vídeo é uma confirmação para você. Então o Bruno, ele era a pessoa mais improvável para estar aqui, né, A amor? sua restauração, pessoal, ela é a peça fundamental, né? Então, porque, por exemplo, no nosso caso, imagine eu voltando para casa, todo arrependido, chego lá, encontrando a velha Natália, né, jogando as coisas na minha cara, né, me destratando, enfim, né? Então, depende muito desse que está buscando, né, estar realmente convertido. Então, o que esperar do cônjuge na volta? A resposta é simples. Você não espera nada dele. Ele não te deve nada. Você deve honra a Deus, você deve honra aos seus pais, honra a sua aliança de matrimônio, né? O respeito, o amor. Você deve isso a Deus, né? Honrar a Deus em primeiro lugar. E depois você honra também aos pais. A aplicação da honra na sua vida é a forma prática de mostrar que você realmente é um verdadeiro cristão, de mostrar ao mundo espiritual quem você segue, né? Então você não espera nada do outro. Você faz o que você faz, da maneira que você faz, para Deus. Todas as coisas fazemos para o Senhor, né? Então você não espera nada dele, mas você confia que o Senhor já restaurou a sua vida e está restaurando a sua casa. Mas cada processo é único, é o seu processo com Deus. É o seu processo, ele é único e pessoal, intransferível, né? Então a gente está aqui hoje para dizer para vocês, para trazer uma esperança para vocês, né? Porque a gente também não merecia nada daquilo que ele fez para nós, mas a gente não pode anular a cruz. Se a gente tem incredulidade, se a gente tem mente dividida, se a gente duvida, então tem alguma raiz aí que precisa ser refeita, restaurada. E é em você primeiro. Jesus chamou você primeiro. Deus chamou primeiro. Então, para onde ele aponta, Ele paga a conta. manda o seu recado. Não desistam, tá? Não foquem na circunstância, não desistam. Porque a sua casa ela pode estar um passo de ser restaurada, sabe? Uma oração, um jejum. Então, não desistam. Tire os olhos das circunstâncias, né? O furacão pode estar comendo lá fora, mas esteja focado em Cristo. Amém. E se você precisa de um direcionamento, né? A gente tem a Escola de Deserto, que é o nosso discipulado de 30 dias, onde todo esse estudo, esses estudos aí de anos e anos e anos, eles estão aplicados lá, né? São 30 dias de estudos, a gente tem o nosso grupo, tem o acompanhamento, ouvimos, acompanhamos vocês e recebemos vocês na nossa casa e na nossa família também. Então a gente deixa aqui embaixo todos os links dos livros, dos canais também, e nos colocamos à disposição de vocês como um casal, como testemunha de Cristo, né? De quem viveu e vive até hoje, 8 anos, né, amor? Dia dos Namorados. 8 anos de restauração. E continuamos completamente apaixonados por Jesus. Em breve teremos o Restaurados para Sempre, que é o nosso próximo discipulado. E daí a gente vai ter toda a manutenção ali, papel do homem, da mulher, da esposa. Vai ser uma aplicação na prática sensacional. A gente vê vocês. Só complementando, pessoal, do Escola de Deserto, né? São 30 dias que a gente acompanha ali com vocês, né? Juntinho ali no discipulado. Temos lives semanais, temos o grupo fechado, o celular de orações, as duplas de orações, ceia, confissão, tem muita coisa, muito conteúdo, né? E assim, é conteúdo até demais para 30 dias, né? Então por isso que logo que termina os 30 dias, a gente permanece no grupo, a gente permanece dando todo o suporte, né? Dúvidas, aconselhamentos, direto comigo ou com a Natália, né? Não temos mais ninguém envolvido, é só eu e a Natália mesmo por trás do Escola de Deserto, né? E a gente quer acompanhar vocês, né? Quer acompanhar aí todo o trajeto, todo o processo, e a gente se coloca à disposição realmente para ajudar. E principalmente ser uma luz, né? Uma ponte, Sim. né? Para esperança, para trazer esperança, para dizer para vocês, não desistam.